Olá novamente, seja bem-vindo aí a mais um vídeo. Bom, seguindo aqui então a nossa playlist sobre Design Patterns, né, onde eu falei que eu ia falar sobre os principais Design Patterns aí, eu separei 10 para a gente estar estudando, certo? Que são os que eu conheço também, certo? Bom, então a gente tem aqui então os padrões de criação, né, o padrão estrutural e o padrão comportamental. Nos padrões aí de criação, a gente aprendeu o singleton, certo? Que serve para a gente ter apenas uma única instância de um objeto em nosso sistema, certo? Temos o Factor Method, que vai esconder a implementação da criação de um objeto e já vai retornar para a gente aí o objeto concluído. Temos aqui também o construído, né? Temos aqui também o Abstract Factory, que vai trabalhar tanto com objeto abstrato quanto com fábricas abstratas. Então a gente tem a garantia de que determinada fábrica de objetos vai nos entregar determinados objetos, certo? Então a gente trabalha aí quando a gente está trabalhando com diversos objetos que precisam ser agrupados, certo? Bom, e o Builder ele vai trabalhar com coisas um pouquinho mais complexas. Às vezes você tem uma classe que é complexa e ela precisa ser construída. O que é uma classe complexa? É uma classe, por exemplo, que possui muitos argumentos no seu construtor. Então, quando você vai rodar o operador new, você tem que passar uma sequência de construtores ali, certo? Mesmo que você não tenha um construtor complexo, às vezes essa classe ela precisa que alguns parâmetros sejam invocados para que ela possa ser criada em tempo de execução. Então o nosso builder garante que a gente crie aí, né, a etapa por etapa aí do nosso objeto, certo? Ele vai fragmentar aí a construção do nosso objeto. Então imagine, por exemplo, que você vai montar um computador, certo? Então você vai montar um computador um pouco mais barato, um computador um pouco mais caro. Porém, ambos os computadores, eles possuem o que? Eles possuem processador, possuem memória, possuem placa de vídeo, possuem aí SSD, certo? E vai possuir aqui um construtor que vai montar essa máquina para a gente aí, certo? Bom, por mais que ele possua processador, memória, placa de vídeo e SSD, aqui no nosso exemplo, a implementação desses computadores aí, ela é complexa, certo? Por mais que a construção seja a mesma, a gente vai ter aí, né, componentes mais caros e componentes mais baratos, certo? Bom, então seguindo aqui o nosso exemplo, vamos ler aqui então a parte conceitual do nosso builder, né, desse padrão de projeto aqui. Eu vou estar explicando aí através do nosso código-fonte como que a gente pode estar implementando aí. E no decorrer da implementação do código vai ficando mais entendível aí o nosso aprendizado, certo? Bom, então Builder ele é um padrão de projeto de software criacional que permite a separação da construção de um objeto complexo da sua representação, certo? De forma que o mesmo processo de construção possa criar diferentes representações. O que isso quer dizer? Através de um construtor do nosso builder, né, esquece essa parte construtor de classe e foca no construtor do objeto em si, a gente pode ter o mesmo objeto criado, só que com representações diferentes. Eu vou te mostrar isso aí em código, para ficar mais fácil da gente entender. Bom, mas a estrutura básica do nosso builder é essa aqui, né? Então a gente tem aqui um construtor, né? O concrete builder. O builder quer dizer construtor em inglês, certo? Não confunda o construtor com construtor de classe. Então aqui a gente tem uma classe construtora que vai criar para a gente aí, né, objetos, igual está aqui no nosso diagrama. Então a classe construtora ele vai criar para a gente aí o objeto aqui, que no caso é o nosso produto, certo? O nosso builder aqui ele pode ser uma interface ou ele pode ser uma classe abstrata. Vou preferir estar trabalhando aqui nesse vídeo com classe abstrata. E a gente tem aí o nosso diretor, né, que vai escolher qual builder vai ser executado para executar aí, né, para construir qual determinado tipo de objeto, certo? Então temos aqui o diretor, ele constrói um objeto utilizando a interface do builder. Temos aqui o builder, que vai especificar uma interface para o construtor, né, de partes de um objeto. Temos o concrete builder, define aqui uma implementação da interface builder. Então o concrete builder aqui é uma implementação, né, eles estão utilizando aqui herança, né, nesse diagrama aqui. Mantém a representação que cria e fornece a interface para a recuperação do produto, certo? Então o produto que ele é criado em tempo de execução tem que ter uma forma da gente estar retornando aí, né, a referência dele em tempo de execução, né? Então, diferentemente, por exemplo, do Abstract Factory, do Factor Method, o que acontece? Quando a gente constrói o produto, ele é entregue montado já, né? Então, se você tiver um produto ali com um construtor gigante, ele já vai ser entregado com aquele construtor gigante montado, né? Às vezes não é interessante você
tem esse grau de complexidade todo. Às vezes você quer fragmentar a construção do seu objeto aí, né, no seu produto aí. Você quer retornar ele em tempo de execução partes da construção deste produto aí, certo? Bom, e o produto aqui, né, ele vai ser o objeto, obviamente, complexo, acabado de construir, né, ou seja, que foi construído aí, né, ele inclui as classes que definem as partes constituintes, né, então, ou seja, o que quer dizer com inclui classes que definem as partes constituintes, né? No caso, se estiver trabalhando com herança aí, né, ou com interfaces, você vai estar aí implementando essa interface aí ou estendendo aí uma classe abstrata aí, certo? Uma herança aí, beleza? Bom, vamos então aqui para a parte que interessa. Olhando aqui então o nosso fluxograma aqui, o nosso diagrama, na verdade, temos então aqui o nosso diagrama builder, certo? Primeiramente aqui temos o nosso cliente app que vai consumir aí os objetos que forem sido criados, no caso aqui o computador, né? Que vai ser representado por um computador mais barato e um computador mais caro aí, né? Porém aqui a gente vai ter uma interface aqui, né, computador, que ela vai adicionar em tempo de execução as partes do computador que a gente quer tá aí executando, certo? Construindo aí. Então, por exemplo, aqui no computador builder, que ela é uma interface, a gente vai ter aqui o método adicionar processador. E quando ela adicionar o processador, ela vai retornar a instância da própria classe aqui, certo? Então, adicionar memória, beleza, adicionou memória, retorna ela mesma. Adiciona a placa de vídeo, retorna ela mesma. Adiciona o SSD, retorna ela mesma. Aí se eu quiser construir o nosso objeto, aí eu posso estar executando o método construir. Como ela é uma interface, obviamente eu vou ter que implementar para ela aí, né, as suas classes que vão implementar aí, né, esse contrato aí da nossa classe computador builder, certo? Porque ela é uma interface. Então vamos ter aqui de representação de classes concretas agora aqui o computador barato, né, builder, e computador caro builder. Esse builder que no final você não precisa colocar, obviamente eu coloquei aqui só para fazer uma alusão, né, ao tipo de pattern que a gente está vendo aqui, certo? Bem como o diretor também, não precisava ter esse nome diretor aqui, certo? E o diretor que vai fazer o compasso da coisa aí, né, para estar gerando para a gente aí os dois produtos aí, né, no final, que vai ser o computador barato ou o computador caro. Bom, então é o seguinte aqui, qual a primeira etapa que a gente vai ter que seguir aí para criar o nosso projeto, certo? Então primeiro você tem que fazer criar, obviamente, lá nosso endpoint, né, que já está criado. A gente tem que criar aqui a nossa classe computador, certo? Então eu vou fazer o seguinte aqui, igual eu fiz nos outros vídeos. Vou aqui então na parte criacional e vou criar aqui um novo pacote chamado Builder, certo? Construtor aí, certo? E dentro de Builder eu vou criar então aqui uma classe computador que vai representar o nosso objeto no mundo real, certo? Com algumas propriedades aí e um construtor bem complexo, certo? Então para adiantar um pouco, não ficar tendo que implementar propriedades manualmente, já fiz esse processo aqui, ó. Então temos aqui, ó, vamos lá no nosso diagrama aqui, o que vai ser representado por um computador? Processador, né? Memória, placa de vídeo e se possui ou não SSD. Se não tiver um SSD, vai ser um HD convencional aí, né? Beleza? Ele vai ter um construtor complexo. O que é um construtor complexo? Ele é um construtor que vai receber todos os parâmetros de uma única vez, né? Certo? E vamos ter aqui o toString para exibir os dados aí do nosso computador, certo? Então, é o seguinte aqui então, vamos colocar aqui então toString, public string, toString. Obviamente vai pedir para mim aqui adicionar um override aqui e eu vou retornar aqui o meu computador montado, certo? Como que eu vou fazer isso então? Vou criar aqui uma string builder. Chamar aqui de string mesmo. Vou chamar aqui então de retorno igual a new string builder. Vou adicionar aqui um append, né, para a gente estar adicionando aí os nossos dados de retorno aí. A cada duas linhas aqui eu vou estar retornando uma quebra de linha. Deixa eu só organizar aqui o nosso código para ele ficar belezinha, certo? Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. 2. Agora a gente tem aqui
Beleza, se precisar de mais alguma linha eu vou estar adicionando ela aí. E obviamente eu vou retornar aqui, return, retorno, certo? Deixa eu ver aqui, ela é uma string, string builder, toString, né? Faltou colocar aqui o ponto toString. Beleza. Bom, então é o seguinte, então, a primeira coisa que eu preciso aqui é o processador do nosso computador, né, que eu quero saber, certo? Então, processador vai ser igual a esse processador aqui, ó, que é o que a gente passou aqui no nosso parâmetro, certo? Então, temos aqui o nosso processador, beleza. Memória RAM, a quantidade de memória RAM. Memória RAM, colocar RAM aqui em maiúsculo. E vou informar a quantidade de memória RAM aí, certo? Bom, a placa de vídeo, obviamente, placa de vídeo. Vou estar informando aqui a placa de vídeo que a gente vai estar utilizando aí no nosso computador, certo? Aqui o último parâmetro aqui é se possui um SSD ou não. Como ele é um booleano, eu posso checar aí, né, em tempo de execução. Então, se por acaso for utilizar um SSD, então adicionar aqui um SSD. Deixa eu só organizar aqui o nosso código. SSD. Colocar só sim ou não. Depois você pode estar melhorando aí o código, né, para ele ficar um pouco mais bonitinho, certo? Vou deixar aqui embaixo mesmo. Então, se ele possui SSD, eu vou colocar aqui SSD. Caso contrário, ele possui um HD normal aí, né? Esses HD mecânico. Aqui eu posso colocar um final aqui, né? Porque eu não vou, como eu estou rodando o construtor, posso colocar final aqui, beleza? Beleza, então. Então é o seguinte, que a gente tem um objeto complexo, né? No caso aqui uma classe complexa. Essa classe, quando ela for ser instanciada pelo operador new, ela vai aí ter que a gente vai ter que passar o processador, a memória RAM, a placa de vídeo e também vai ter que possuir um SSD. Se eu fosse rodar essa classe aqui no nosso como é que fala? No nosso endpoint aqui, né? No nosso cliente aqui, um exemplo, eu teria que construir esse objeto aí em tempo de execução, eu teria que passar esses parâmetros aí, certo? Então, eu teria que, por exemplo, se fosse usar um computador barato, passar as peças baratas nele, né? E se fosse uma máquina mais cara, colocar umas peças aí um pouco melhor. Mas o intuito do vídeo aqui é implementar o Builder, certo? Bom, a segunda etapa aqui é a gente criar a nossa interface Builder, né, que vai retornar aí, né, ela mesma com os métodos, beleza? Então vamos criar aqui, eu posso fechar aqui o nosso computador e vamos criar agora aqui a interface Builder, certo? No caso aqui, qual é o nome que eu defini aqui? Computador Builder, né? Computador Builder. Ela vai ser aqui uma interface, então ela vai possuir aqui alguns métodos sem corpo. Eu também já havia criado alguns aqui para a gente estar agilizando aí o vídeo, né? Então vai ficar muito grande o vídeo aí. Bom, repare o seguinte aqui, ó. A gente tem a nossa interface computador e ela vai retornar, depois que ela executar o método, por exemplo, adicionar processador, adicionar memória, adicionar placa de vídeo, adicionar SSD, ela vai retornar ela mesma em tempo de execução. Então você executou o processador, ela vai retornar ela mesma, instanciada. Executou o método adicionar memória RAM, ela vai retornar ela mesma. Executou o método placa de vídeo, adicionar placa de vídeo, vai retornar ela mesma. Acionou aqui, executou o método adicionar SSD, ela vai retornar ela mesma. E por último aqui, obviamente, né, vai retornar aí o computador, certo? Bom, seguinte então aqui, seguindo o nosso diagrama, como a gente tem aqui então computador barato e computador mais caro, eu vou estar criando aqui então, né, as nossas classes concretas que vão implementar aí a assinatura do método do nosso computador builder. Então eu vou criar aqui uma classe concreta chamada computador barato builder, né? E ela vai obviamente aí estar implementando implements computador builder. Vai pedir para a gente estar colocando aqui os nossos métodos, né? Criar o corpo dos nossos métodos. Deixa eu só limpar o corpo desses métodos aqui. Pra gente dar sequência aí, né?
Opa, limpei até demais aqui agora. Aí. Beleza, agora é o seguinte aqui. Como eu vou ter que pegar o nosso computador e construir parte a parte dele aqui, eu preciso saber que parte que eu estou construindo esse computador, né? Então eu vou usar as mesmas propriedades aqui do nosso computador. Só que aqui eu não vou precisar utilizar o Final, né? Certo? Bom, repare o seguinte aqui também, ó. Quando o adicionar processador ele for executado, esse método que foi invocado, que é o nome correto, ele vai ter que retornar uma instância da própria classe, certo? Como que a gente faz isso no Java? Como que eu retorno a instância da própria classe computador barato builder? Eu dou apenas um return this. Esse return this, ele faz com que o próprio objeto que está na memória seja retornado, certo? Aqui, obviamente, o único que não vai ter o this aqui vai ser o nosso computador, né? Que vai retornar um objeto aí do tipo computador. Bom, beleza então. O que eu vou fazer então? Vamos adicionar aqui então os nossos processadores, né? Então processador igual processador tal. Memória RAM. Vamos colocar aqui, por enquanto eu vou deixar 0. Que eu vou pegar esse aqui e criar uma outra classe, né? Eu já vou aproveitar aqui já para a gente estar colocando em outra classe isso aqui, beleza? No caso aqui, computador barato, ele não possui SSD, certo? Então, deixa eu mover aqui essa linha de código para cima para deixar mais organizado aqui. Bom, esse aqui é o computador barato, certo? Que é o nosso filho da nossa builder aqui, né? Classe implementadora, né? Esse é o nome correto. Vou criar então aqui agora uma classe que vai representar um computador mais caro aí, né? Ela vai ter basicamente o mesmo corpo aqui da nossa classe do computador barato, porém as peças aí que vão ser criadas aí em tempo de execução, né, vão ser peças um pouco mais robustas, digamos assim, né? Certo? Deixa eu ver aqui, faltou implementar aqui, implements, computador builder. Beleza, vamos trabalhar então aqui com o nosso computador barato e esquecer o caro primeiro, certo? Então posso vir aqui então, na verdade aqui, vamos ver então o nosso computador barato aqui. Então temos um Core, o processador que vai ser colocado nele vai ser um Core i3, né? No valor de R$ 500 aí, beleza? Eu vou colocar dessa forma aqui, como a gente está utilizando apenas um exemplo, já vou colocar o preço aqui no final, né? Do processador aqui para a gente ter uma noção aí, certo? Bom, aqui no caso a gente vai utilizar aí... Não, no caso eu não posso colocar aqui, né? Deixa eu ver aqui. Não, não posso. Vamos fazer da seguinte forma aqui. Então, memória RAM aqui. Qual que é a memória RAM que eu estou utilizando aqui? Acho que é 8 GB, né? É, 8 GB. 8 GB de memória RAM. Placa de vídeo aqui é uma GTX 1650. Aqui no nosso SSD, ele possui SSD, o nosso computador barato? Não, né? Então ele possui um HD. Bom, aqui a gente vai construir o nosso computador então, e aqui que a mágica vai acontecer, ó. Então vamos criar aqui uma instância de computador. Computador é igual a new computador. Como o nosso computador aqui, ele possui aqui um seu construtor bem complexo, né? Vou estar apenas copiando aqui e tirando o tipo de variável. Para a gente passar na sequência aí, certo? Agora que eu vou pegar aqui o nosso computador e vou estar retornando ele aí, beleza? Beleza. Então o nosso computador barato aí está montado, certo? Vou criar agora aqui o nosso computador mais caro. O retorno aqui deste método construir vai ser a mesma coisa, a única coisa que vai ter diferente aqui vão ser as peças, né? Então vamos ver quais peças a gente está utilizando aqui, ó. Utilizando um Core i7. Memória RAM aqui 16 GB, né? Até onde eu me lembro, 16 GB. A placa de vídeo aqui é uma RTX 3080. Bem carinha por sinal, né? Está utilizando SSD? Lógico, né? Está utilizando aí um SSD. Então, a gente tem aqui então o nosso objeto criado, né?
computador, que vai representar o nosso computador com peças genéricas, certo? A gente vai ter aqui então o nosso computador builder, que vai montando o nosso computador aí em etapas, certo? A gente vai ter aqui as classes implementadoras dessa nossa interface computador builder, que vai montando o nosso computador aí, certo? Então, no caso, computador barato, vão ser essas peças aqui, né? No caso, computador caro, builder vai ser essas peças aqui, beleza? Então, vamos ver aqui qual que é a outra etapa que eu coloquei aqui, né? Então, a gente vai ter que implementar aqui o contrato da interface, já fiz isso aqui, né? Agora, eu vou ter que criar a nossa classe diretor aí, beleza? Que vai implementar os nossos builders. Então, vou criar aqui diretor. Poderia ser outro nome aí, né? Obviamente. Poderia ser outro nome aqui, mas aqui eu vou seguir de acordo com o nosso diagrama, certo? Então o nosso diretor builder aqui vai ter aqui ó, um computador builder, né? A gente vai trabalhar de forma mais abstrata possível, certo? Então computador builder. Então aqui vai ser uma propriedade privada, né? Computador builder. A gente vai ter aqui um segundo método aqui, que é o construir, né? Que é o construir public void. É void o retorno aqui? Não. A gente vai ter que retornar um computador, obviamente, aí, né? Construído. Computador. Construir. Beleza. Aqui vai ter que passar o tipo, né? De builder que eu quero construir aí, certo? Aqui eu posso estar fazendo de duas formas. Eu posso estar passando uma string aqui, né? Informando o tipo de computador. Eu vou seguir. Ou posso estar passando diretamente a referência da classe que eu quero aí, né? Aqui eu coloquei um tipo string aqui para simplificar um pouco. Então, string tipo, né? Então aqui temos o seguinte aqui, ó. Se o tipo ponto equals, aliás, se o tipo aqui, deixa eu ver aqui no, colocar o switch. Vamos colocar o if mesmo. Se o tipo aqui for igual ao computador, aqui vai utilizar o equals, né? No Java a gente utiliza o equals. Então se o tipo ponto equals ao computador barato, vai executar isso aqui. Caso contrário, vai executar em um computador mais caro. Vou dar um else aqui. Ou posso estar utilizando um switch para fazer isso aí para a gente, né? Vamos trabalhar da forma mais abstrata possível. Computador, computador, beleza, certo? E já vou retornar aqui o computador. Return computador. Então, se o computador aqui, o tipo dele for o computador barato, então vou colocar esse argumento aqui. Poderia ser um tipo de objeto aqui ao invés de uma string, mas eu preferi que estar utilizando uma string, certo? Então se for aqui um computador barato, vai executar uma determinada linha de código. Se for um computador aí mais caro, né? Caro, vai executar outro trecho de código aí. Esse computador aqui, eu vou estar obtendo ele aí da nossa builder aqui, ó, certo? Nosso computador builder. Só que eu vou fazer o seguinte aqui, como a gente tem aqui o nosso builder computador caro, o nosso computador barato, é eles que eu tenho que invocar aqui, beleza? Então o nosso computador builder aqui, ele vai ser aqui então deixa eu pensar aqui, computador builder igual a new, não, vai ser da seguinte forma aqui então. Computador builder vai ser igual a new computador, beleza? Eu vou retornar aqui o nosso computador como sendo aqui o nosso computador barato. Construir. Agora que a mágica vai acontecer aqui, certo? Eu posso inclusive, eu estar retornando isso aqui já, né? Eu nem precisava, deixa eu ver aqui. Posso estar fazendo da seguinte forma aqui então. Vamos pegar aqui então um computador caro. E vou invocar obviamente aqui, né? A builder que constrói o nosso computador caro. Beleza? Beleza, deixa eu ver se eu preciso dessa variável aqui. Na verdade eu nem precisava dela aqui, né?
poderia estar construindo aí em tempo de execução, certo? Bom, mas vamos lá então. Vamos vir aqui então no nosso app aqui. Deixa eu construir aqui o nosso computador. O que eu posso estar fazendo então? O diretor que vai construir ali as partes do nosso computador, certo? Então, diretor igual new diretor. Vou ter que informar aqui o tipo de computador, né? Deixa eu ver aqui. Não precisar. Vou ter que apenas importar aqui o pacote que representa o nosso diretor. E vou construir aqui um computador barato. Ponto. Constrói, né? Computador barato. Eu poderia estar passando o tipo de classe aqui, né? Mas eu não vou fazer isso aí agora não, certo? Bom, ela vai retornar para a gente aqui, no caso, então, um computador, certo? Então, computador é igual ao diretor.get construir aí, que vai retornar para a gente um computador barato. O que eu posso estar fazendo aqui agora para a gente exibir os dados? Vou dar um system out aqui, né? System out.println, beleza? Ponto to string, a gente está visualizando aí os dados do computador, beleza? Então é o seguinte aqui, ó, a gente tem aqui então o nosso diretor, certo? Ele que vai montar para a gente, que vai construir o nosso computador barato. Em tese eu passei aqui uma string, mas poderia ser aqui uma referência para a classe, certo? Ok, dá para corrigir depois. Quando a gente tiver uma instância aqui, ó, eu trabalhei o mais abstrato possível. Na verdade aqui é uma classe concreta, né? Mas poderia ser uma classe abstrata. Então, quando eu rodar o diretor.construir, ele vai retornar para mim um computador construído com base no tipo de argumento que eu for executando aqui, né? Só que quando eu executar esse código aqui, vai acontecer uma coisa. Ó, você pode ver que todas as propriedades dele, elas estão aqui, null, né? Ou seja, aí a gente não construiu o nosso computador ainda. Agora que vai entrar aqui o nosso builder, certo? Então, como a gente instanciou aqui o nosso computador barato, no nosso app aqui, agora chegou a hora da gente brincar um pouco agora aí com o nosso builder, certo? Então vamos aqui na nossa classe diretor. O que eu vou fazer agora aqui, ó? No nosso computador barato, certo? Eu quero fazer o seguinte aqui, ó. Eu quero adicionar, primeiramente, qual que é a sequência que eu adicionei aqui? A nossa classe aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui. Computador, adicionei aqui processador, memória, placa de vídeo. Vamos seguir na sequência aqui. Eu quero adicionar aqui o processador, certo? Quero adicionar o processador. Vou dar um F6 aqui. Agora o meu processador já é o Core Intel i3. Então eu construí o meu objeto aqui, tá vendo? Ok? Se eu quiser agora adicionar o segundo parâmetro aqui, que é a memória RAM, vou fazer o seguinte aqui, ó, builder ponto adicionar memória RAM. Vou dar aqui um F6 novamente. Agora o meu computador vai ter 8 GB de memória RAM, certo? Beleza. Vou rodar aqui agora a placa de vídeo. Ponto add placa de vídeo. Vou dar aqui um F6 e ele vai ter aí a nossa placa de vídeo, certo? E agora, por último, aí, né, como o nosso computador aí, ele não tem um HD, aliás, ele não tem um SSD, né, mas ele tem aí um HD, eu vou invocar este método aqui, certo? Tá, a gente conseguiu construir o nosso computador aí, ó, invocando método por método. Então vamos supor o seguinte aqui, ó, se eu tivesse, por exemplo, o computador 1, computador 2 e 3 aqui, montasse um orçamento, quanto que já ficaria para mim isso aí? Certo? Vou fazer isso aqui depois. Bom, aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu já tenho aqui o computador instanciado. E caso agora eu queira aí o nosso computador mais caro, deixa eu tirar isso aqui, não duplicar, eu só mudo aqui, ó, caro, que vai executar o nosso segundo aí, ó, computador Intel Core i7, né, que é um computador mais caro, 16 de RAM, um NVIDIA GeForce RTX 3080 e um SSD, obviamente.
certo? Vamos esquecer isso aqui um pouco e vamos focar então no computador barato. A gente já viu que a gente pode construir o nosso objeto aí por partes, beleza? Então vamos aqui então no nosso diretor, certo? Vamos esquecer aqui o nosso computador caro por enquanto, vamos trabalhar com essa parte aqui, beleza? Eu poderia fazer da seguinte forma também aqui, ó. Vamos supor o seguinte, então aqui, ó. Eu vou esquecer então também aqui de rodar o toString aqui. Eu vou apenas rodar aí o nosso computador, certo? Vou apenas rodar o nosso computador, rodar o nosso construtor aí, certo? Obviamente não vai aparecer nada na tela, beleza? Não apareceu nada. O que eu posso estar fazendo então? Vamos supor que ao adicionar o computador, ao adicionar o processador aqui, eu quero consultar qual processador eu estou utilizando. Então posso fazer dessa seguinte forma aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o computador dessa forma aqui, que aí fica mais fácil a gente entender. Eu vou esquecer isso aqui lá para baixo para não confundir a gente, certo? Ó, eu quero saber agora aqui então, depois que eu adicionei o processador, qual que é o preço, qual processador esse computador está usando. Então vou dar um systemout.println, vou vir aqui no nosso computador, .toString, vou dar aqui um F6. Ah, agora eu estou utilizando o computador Core i3, beleza. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Quando eu adicionar a memória RAM, mostra para mim aí também que memória eu estou utilizando. Então vai construir a primeira parte aqui, ó, do nosso objeto. Então aqui ele iniciou apenas com o processador, que foi o que eu defini aqui. Na segunda instância do nosso computador aqui, a gente já vai ter aqui a memória RAM instalada nele, beleza? Seguindo aqui na sequência, eu posso fazer a mesma coisa com a placa de vídeo, certo? Vou dar aqui um F6. E vamos fazer por último aí, que é a parte de adicionar o nosso SSD, né? Beleza? Então eu vou deixar do jeito que está aqui só para você acompanhar as etapas aí. Então nessa primeira etapa aqui eu vou adicionar o processador, certo? Vou adicionar o processador. Na segunda etapa, memória RAM, certo? Deixa eu até colocar tudo junto aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. E vou dar um espaço aqui só para você estar entendendo. Essa parte que eu vou deixar por enquanto aqui em cima. Na primeira etapa aí, eu vou criar o nosso computador aí, vou adicionar um processador a ele, certo? Quando eu rodar o toString aqui do nosso computador, ele vai montar para a gente aqui o nosso computador com as peças que foram passadas, né? Então vou dar um F6 aqui. A gente pode ver o nosso objeto aí sendo construído parte por parte, certo? Então temos aqui então, primeiramente o nosso computador, ele está aí com o processador i3, né? Agora tem aqui o processador e a memória. Agora tem aqui o processador, a memória e a placa de vídeo, certo? Agora ele tem aqui o processador, a memória, a placa de vídeo e um HD aí, certo? Eu poderia fazer este mesmo processo aqui, inclusive, a gente está só observando aí, né, obviamente, o computador caro, certo? Então aqui ao invés de chamar computador barato, eu posso até fazer isso aqui, ó. Por enquanto, né? Por enquanto, computador barato. Não, era o caro. Errei. Vou dar um F6 de novo aqui. Então é o seguinte aí, ó, no nosso computador caro aí, né, quando a gente fez a primeira instância do nosso objeto, ele ainda vai estar instanciado a memória. A gente tem aqui então o processador Core i7. Quando a gente vai rodar de novo aqui, a gente já tem a memória no nosso computador. Então a gente montou aqui o nosso computador, já colocou o processador. Na segunda instância a gente já colocou a memória. Na terceira execução aqui a gente já colocou a placa de vídeo. E por último aqui, ó, para fechar com chave de ouro, a gente colocou um SSD aqui, beleza? Então a gente conseguiu construir o nosso projeto aí, ó, etapa por etapa. Beleza? Então é para isso aí que serve o Builder, né? Ele constrói um objeto complexo, etapa por etapa. Vamos supor, por exemplo, que eu quisesse construir o nosso computador até a parte de adicionar memória RAM.
ou seja, eu não quisesse, por exemplo, aqui no computador caro, deixa eu só fechar aqui para não bagunçar o nosso código depois, né? A gente está executando o computador caro, né? Então vamos supor que eu quero construir o nosso computador caro até a parte da memória RAM e processador. Ou seja, só tenho dinheiro para colocar memória RAM e processador, ou processador e memória RAM. Vou dar aqui um F6. Então é o seguinte aqui, ó, eu tive dinheiro para comprar aqui o processador, né, que é o Core i7, beleza? E adicionei memória RAM aqui, ó. A minha placa de vídeo aqui e o meu SSD, que eu posso alterar depois aqui para não colocar nenhum, né? Eu só tenho dinheiro para colocar essas duas peças, então a placa de vídeo está null, ou seja, não tem placa de vídeo ainda. O dia que eu tiver dinheiro para comprar uma placa de vídeo decente, eu venho cá e adiciono aí a placa de vídeo, ó, eu adicionei uma placa de vídeo top. E por último aí, eu tenho agora dinheiro para colocar agora um SSD, certo? Ou um NVMe também, né? Tá aí, ó. Nosso computador montado. Então, para isso que serve o Builder. Ele monta o nosso objeto aí em tempo de execução, etapa por etapa. Igualzinho eu falei no começo do vídeo lá, para você construir uma casa, você precisa do quê? Você precisa fazer o alicerce. Você poderia utilizar essa analogia aqui para construir uma casa. Você precisa construir o alicerce, você precisa construir as paredes, você precisa fazer o contrapiso, né? Não sei se é essa sequência certa, do contrapiso e alicerce e tal, da parede, aliás. Depois você precisa fazer o quê? Construir a parede, colocar o madeiramento e depois construir sua casa. Aqui poderia ser, por exemplo, um sistema de pagamento, né? Ah, você está usando o computador, você está utilizando casa como argumento. Ok, mas vamos supor que esse computador build aqui fosse uma forma de pagamento. Ok, então o meu cliente pagou. Executa então aqui o processo de imprimir nota fiscal, beleza. Imprimiu nota fiscal, beleza. Coletou os dados do cliente lá na cesta de compra, beleza. Então o cliente pagou e coletou os dados na cesta de compra, ok. Emitiu nota fiscal, beleza. Fez tudo isso aqui, então, por último, você pode enviar o produto para casa do seu cliente, né? Se fosse um sistema de compra online aí, por exemplo, certo? A mesma coisa aqui, ó, para se conectar com o banco de dados. Então você vai aqui, ó, a conectar o banco de dados Builder. Conseguiu conectar o banco de dados no servidor 1? Não conseguiu. Então tenta no 2, não conseguiu. Tenta no 3, não conseguiu. Conseguiu conectar no servidor 1? Ok, para por aqui. Conseguiu conectar no 2? Ok, para por aqui. No 3, para por aqui. Por último, no quarto, conseguiu ou não? Então para por aqui, morreu ali. Então você pode fazer infinitas possibilidades aí para estar executando o seu código, certo? Aqui é apenas um exemplo que eu dei para construir um computador aqui, né? Com peças caras e peças baratas. Eu utilizei então aí dois objetos. Você poderia estar utilizando um builder aí para construir apenas um único objeto. Aqui eu utilizei dois aí, né? Aliás, eu utilizei um, mas eu utilizei duas instâncias, né? Então viraram dois objetos aí do mesmo tipo, né? Que vão representar, obviamente, aí um computador, certo? Bom, eu sei novamente que o vídeo ficou um pouco longo, né? Mas eu gosto de estar explicando aí o passo a passo de como faz, desde criar a classe, né, até explicar a parte conceitual aqui, né, com o diagrama de classe. É um vídeo que dá um pouquinho de trabalho de ser feito aí, de ser gravado, né? Mas deu tudo certo aí, beleza? No próximo vídeo eu vou estar falando agora sobre o padrão aí estrutural, sobre o Adapter, Decorator, Proxy e Facade, né? Esse aqui é o Proxy, é o que eu mais gosto, certo? Depois também temos o Observer e temos o Strategy, beleza? Para a gente estar estudando aí. Ainda falta aí ainda 6 padrões para a gente estar vendo. Alguns vão ser com vídeos maiores, alguns com vídeos menores aí. Esses aqui não tem nada a ver com construção de objeto, né? Esses aqui sim. Esse aqui tem mais a ver com padrão comportamental, criação de eventos aí, né? Por exemplo, de interfaces gráficas, certo? Bom, então é isso aí, né? Se você quiser estar utilizando esse programa para desenhar a interface, os nossos diagramas, na verdade, aí, você pode estar utilizando aqui o Jao.io. Ele é gratuito na internet, certo? E espero no próximo vídeo aí. Até a próxima. Valeu!